Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos para a nossa boa aula. Eu sou o professor Laiso e para a aula de hoje nós teremos essa questãozinha aqui que trouxe vocês até esse vídeo. Vamos a ela? E selecionando as informações relevantes. Se o custo de uma postagem é de R$ 3,50 e os valores dos selos são 14 e 21 centavos. Como podemos combinar os selos na postagem? Então, essa primeira parte é o enunciado como ele apareceu no exercício da lista. Porém, para ficar mais fácil, e esse é o intuito, eu preparei essa outra forma aqui de elaborar essa pergunta. Então vamos a ela. Para uma postagem composta por selos de 14 e 21 centavos, custar R$ 3,50, qual a combinação de cada selo? E aqui vem o desejo da questão, né? Chegue a uma conclusão, isso é possível, isso não é possível? Se é possível, quais são os valores? Então, vamos a ele. Então, aqui nós vamos ter a seguinte equação: 0,14 que multiplica x mais 0,21 que multiplica y, tudo isso sendo igual a 3,5. Qual que é o desafio dessa questão? Para resolvermos ela, nós vamos poder utilizar somente números inteiros, ou seja, nós não vamos poder ter 1/3 de selos que custem 14 centavos, porque os selos só serão vendidos inteiros, ou seja, 1, 2 ou 3 selos. E para isso nós vamos utilizar a ideia de equação diofantina. E é interessante que vocês já venham sabendo alguns conceitos dessa ideia. Porém, se não souber, aqui eu vou deixar as ideias iniciais. A primeira, que é como que nós escrevemos essa equação, ou seja, dessa forma aqui, ela pode ser entendida de uma forma geral, sendo A que multiplica x mais BY igual a C. Esse C simboliza esse resultado, né? Que seria a variável independente. E esse A significa 0,14, esse B 0,21. Em um dado momento, nós vamos precisar resolver essa seguinte equação, caso o máximo divisor comum desses dois números seja igual a 1. E para expressarmos todo o conjunto de soluções, vai ser dessa forma. X vai ser igual a solução x0, ou seja, a primeira solução, mais esse termo B aqui, que multiplica essa variável t. E o mesmo vai valer para y. Então, vamos à explicação desse exercício, que é o objetivo do vídeo. Então, essa equação aqui, como que nós podemos começar facilitando a nossa vida? Primeiro, nós podemos multiplicar por 100, com o objetivo de tirar esses números decimais daqui. Então, nós vamos ter 14x mais 21y, que será igual a 350. O que mais que nós podemos fazer que vai facilitar muito a nossa vida? Dividir toda essa equação por 7, porque ela é múltipla desse mesmo número. Fazendo isso, nós vamos ter que 14 dividido por 7 vai dar 2x, 21 dividido por 7 vai dar 3y, e esse 350 dividido por 7 vai dar igual a 50. E aqui nós devemos obter o máximo divisor comum dos números 2 e 3. Pelo fato deles serem primos entre si, esse máximo divisor será igual a 1. Então agora nós temos o desafio de escrever essa expressãozinha, 2x mais 3y igual a 1, desta forma aqui. Então, nesse caso, nós podemos escrever 2r mais 3s igual a 1. Lembrando, tá, que esse x e esse r, eles simbolizam um número que nós não sabemos, mas queremos saber. E nesse caso, acaba sendo muito simples de se fazer. E nós não vamos precisar fazer o teorema de Bezout, que é um tema para a próxima aula, caso vocês queiram. Esse r, ele pode ser o menos 1, e esse s, ele pode ser o 1. Dessa forma, nós vamos ter que 2 vezes o menos 1, mais 3 vezes o 1, e isso vai ser igual a 1. Então aqui nós já temos o nosso R1, ou melhor, o nosso R igual a menos 1 e o nosso S igual a 1.
Agora aqui vem uma parte muito importante. Na nossa primeira equação, o que nós temos? Nós temos o 50 aqui, certo? Nessa equação que nós resolvemos, nós temos quem? O número 1. Então, para que a solução seja a mesma, nós devemos multiplicar todo mundo por 50, ou seja, multiplicar este carinha por 50, multiplicar esse S por 50 e esse R também por 50. Assim, toda solução que nós encontrarmos vão ser a solução das duas equações ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter que o nosso x0 ele vai ser igual à solução inicial, que vai ser esse menos 1 que multiplica 50, que vai dar menos 50, mais o nosso b, que aqui ele representa esse 3, que vai ser igual a 3t. O nosso y0 será igual aos 50 menos o 2t, pelo mesmo motivo que nós apresentamos no começo da aula. Então, como que eu posso expressar uma solução geral para esse sistema? Nós vamos ter que x vai ser igual a menos 50 mais 3t, sendo esse t um número inteiro. Para y, a mesma coisa, será 50 menos 2t, sendo t um número inteiro. Se nós jogarmos aqui t igual a 0, nós vamos encontrar a solução para o nosso sistema. Porém, como o número x, nós vamos ter menos 50, e como o y, nós vamos ter o 50. Que se nós jogarmos nessa nossa equação aqui, que é o objetivo, vai dar o número 3,5, mas nós vamos ter esse menos 50 aqui, que não vai ser um número inteiro, ou melhor, não vai ser um número positivo. Então, como que nós podemos resolver essa questão? Primeiro, nós vamos definir para quais valores de t, x vai ser um número positivo. Então, vamos a esta questão, né? 50 mais 3t, ele tem que ser maior que 0. Aqui nós podemos fazer da seguinte forma. Nós podemos adicionar mais 50 dos dois lados e depois dividir por 3. Então, isso vai ser igual a 50 sobre 3, que fazendo uma simplificação, ou seja, efetuando essa divisão, nós vamos ter exatamente igual a 16,6. E aqui ainda vai ter mais alguns números, porém, só até essa parte aqui já está muito bom. Por quê? T tem que ser maior que 16,6. Então, nesse caso, nós podemos considerar que t tem que ser maior ou igual a 17. Por quê? Nós só estamos trabalhando com números inteiros. E para o nosso y maior que 0, nós vamos ter o nosso 50 mais 50 menos 2t, e isso tem que ser maior que 0. O que nós devemos começar fazendo? Multiplicando todo mundo por menos 1, porque esse t aqui ele está negativo. Então, nós vamos ter menos 50 mais 2t menor que 0. Isso quer dizer que o nosso t ele vai ser menor que 50 sobre 2, que é exatamente igual a 25. Então, aqui nós já temos a nossa relaçãozinha. Porém, nós queremos um número que seja positivo tanto para x quanto para y. Então, nós podemos vir aqui e fazer uma regra, né? Conhecido como a regra do varal, para sabermos quais valores de x serão positivo, quais valores de y serão positivo, e nós conseguimos uma intersecção entre esses dois valores. Para x ser positivo, ele tem que ser maior ou igual que 17. Então, daqui para cá, ele vai ser positivo. Bolinha fechada, lembra que o 17 entra. E para o y ser positivo, ele tem que ser menor que 25. Então, aqui pode entrar o 24, que é menor que 25. E ele vai ser positivo para números menores ou iguais que 24. Então, nós podemos escrever a nossa solução aqui da seguinte forma. X menos 50 mais 3t e y como sendo 50 menos 2t, com t maior ou igual que 17 e t menor ou igual a 24. Então, aqui nós vamos ter todas as nossas possíveis equações com a combinação para os selos. Ou seja, se nós escolhermos t igual a 17, nós vamos ter como solução x valendo 1 e y valendo 16. Jogando esses valores na fórmula, nós vamos encontrar 3,5. E chegando até o último limite aqui, ó,
t igual a 24, nós vamos ter, deixa eu colocar só a vírgula aqui para não confundir, t igual a 24, nós vamos ter como solução x valendo 22 e y valendo 2. Então, dessa forma aqui, nós conseguimos resolver este problema. E assim, nós podemos gerar todas as soluções inteiras para o nosso problema. Eu espero me ter feito claro. Se vocês gostaram e conseguiram entender, deixem aí nos comentários e curtam esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e até a nossa próxima boa aula.